Fala galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite aí. Vamos falar mais um pouquinho sobre a seleção brasileira, né? Mais uma decepção ontem, nesse dia 3 do 7, nessa quarta-feira. Vamos falar um pouquinho aí da seleção brasileira que infelizmente deu mais uma mancada empatando com a Colômbia. Muitos podem estar perguntando: ah, você está exagerando? A seleção brasileira ela empatou com uma seleção que está muito bem, está, se não me engano, é 26 ou 27 jogos invicta. Realmente é uma seleção que está numa fase muito boa, mas a gente está falando de uma seleção brasileira, que já não precisa dizer mais nada, 9 vezes campeã da Copa América, pentacampeã mundial, a maior seleção de todos os tempos. E a Colômbia nunca foi campeã mundial e já foi campeã da Copa América somente uma vez. Então é complicado a gente dizer que a seleção brasileira fez um bom resultado contra a Colômbia, porque não fez. Primeiro, pela história. A história da seleção brasileira é uma história muito rica, mas que hoje já passa por uma situação completamente diferente. Hoje é uma seleção que não dá mais confiança para ninguém. Tá difícil você torcer para a seleção brasileira, né? Tá bem complicado mesmo. Enquanto eu tô falando, tô aqui fazendo uma caminhada pela cidade de Santos e vou falando com vocês sobre a seleção brasileira. Um dia muito bonito em Santos. Então a gente vai falando sobre um tema muito legal. É um tema que todo mundo quer saber sobre a seleção brasileira. Muita gente insatisfeita. Acho que a grande maioria das pessoas estão insatisfeitas com a seleção brasileira hoje, por causa que é uma seleção que passou aí gerações e sempre foi uma seleção campeã que dificilmente ficava muito tempo sem ganhar títulos, coisa que a seleção brasileira hoje já se tornou uma realidade. A seleção brasileira hoje não consegue mais ganhar títulos, né? Copa do Mundo já desde 2002, já são 22 anos sem ganhar um título mundial. Copa América ganhou alguns anos atrás, mas hoje a Argentina ela tem uma dominância aí na América do Sul, é a atual campeã da Copa do Mundo, é a atual campeã da Copa América, ela é a favorita a ganhar essa Copa América 2024, então a seleção brasileira infelizmente passa por muita dificuldade mesmo. Eu também vejo que os jogadores, apesar de tudo, ontem foi um jogo muito duro, a Colômbia jogou com muita energia, muita garra. A seleção brasileira também não jogou mal, né? Vamos ser bem sinceros. A seleção ela jogou bacana, jogou bem, mas ainda falta alguma coisa. A gente percebe que os jogadores não têm mais aquele diferencial de antes. E também a gente não pode negar que a concorrência, né? Hoje as seleções elas se preparam muito melhor do que antigamente. Então, antes as coisas eram mais fáceis. Na minha opinião, antigamente a seleção brasileira tinha uma concorrência muito menor. Isso talvez facilitou bastante a seleção ter sido campeã em tantas vezes. Hoje a concorrência é muito maior. Hoje nós vemos a seleção colombiana jogando muito bem. Nós vemos a seleção argentina jogando muitíssimo bem, a seleção do Uruguai jogando muito bem, até a seleção venezuelana, que garantiu aí 100% de aproveitamento. Hoje a Venezuela tem uma campanha muito melhor do que a campanha da seleção brasileira. Hoje a seleção brasileira fez somente 5 pontos no seu grupo, enquanto a Venezuela já fez 9 pontos. Então a realidade da seleção venezuelana é muito melhor que a realidade da seleção brasileira. Aqui a gente não está falando de história, lógico que a seleção brasileira tem uma história muito, mas muito maior do que a seleção venezuelana, que sempre foi um famoso saco de pancadas aí da América do Sul, nunca foi para a Copa do Mundo, então a realidade pode mudar. Com essa seleção, a Venezuela pode sim ir para a Copa do Mundo, ainda mais que a situação agora é mais fácil, né? Nós vemos aí a seleção da Venezuela indo bem nas eliminatórias. Hoje são mais vagas, porque são 48 seleções na Copa do Mundo e fica mais fácil também. E a seleção venezuelana está se ajudando, está jogando muito bem e dificilmente ela ficaria fora da Copa do Mundo. Seria aí a primeira Copa do Mundo que a Venezuela vai jogar e isso, né, até torço bastante, é um povo muito que passa muita dificuldade e que vai ser legal ver a seleção da Venezuela jogando uma Copa do Mundo pela primeira vez e alegrar aí o seu povo. Então a seleção brasileira hoje é uma seleção que tem aí seus jogadores jogando nas principais ligas, né? Nós vemos Vinícius Júnior, Rodrigo, Éder Militão jogando pelo Real Madrid, Rafinha jogando pelo Barcelona, vemos o Alisson, goleiro aí absoluto do Liverpool, vemos Marquinhos, capitão do Paris Saint-Germain, vemos Bruno Guimarães jogando pelo Newcastle, um dos melhores jogadores da competição, Lucas Paquetá pelo West Ham, mas são jogadores que ainda eu não sinto aquela confiança.
São jogadores que parece que não têm a mesma vontade de jogar pela seleção brasileira como joga pelos seus clubes. Talvez seja porque, isso é uma opinião minha. Será que é porque eles ganham seus salários pelos clubes e pela seleção eles não ganham talvez a mesma coisa? Pode ser. Hoje em dia eu vejo, na minha opinião, mais uma vez falando, que os jogadores jogam muito movidos a dinheiro. Então não tem mais aquela vontade, e a gente vê que os jogadores de hoje, né, a grande maioria, né, não vamos generalizar também, mas a grande maioria hoje joga mais pelo que ganha e não pelo que significa o futebol e pelo que significa uma seleção brasileira, né? Ao contrário do Rames Rodrigues, que jogou muito bem mesmo pela seleção colombiana, ele se transforma, ele joga muito bem, a gente percebe que ele tem aquela vontade de jogar pela seleção, ele quer entregar o seu melhor, quer fazer a sua seleção ir longe, né? Jogar aí Copa do Mundo, ir bem na Copa América, e com esse futebol, a tendência da Colômbia é sim, possivelmente até chegar numa final, porque vai pegar o Panamá nas quartas de final, e eu acredito que a Colômbia é favoritíssima a ganhar do Panamá nas quartas, aí na semifinal pode vir a pegar ou o Brasil de novo, ou pegar o Uruguai, aí que vai ser um duelo mais difícil, mas a Colômbia tem sim plenas condições de chegar numa final. Eu acredito que ela não é melhor que a Argentina, na minha opinião. A Argentina vai ser campeã dessa Copa América, é lógico que pode acontecer várias situações. A gente pode ver aí a seleção da Argentina dando uma mancada, saindo antes, mas a tendência, a lógica é sim que a Argentina seja campeã da Copa América mais uma vez. É uma seleção muito forte, é uma seleção que está cheia de moral, que está cheia de vontade de ganhar de novo, né? E quando a gente está com a cabeça boa, que é o caso da seleção argentina, a tendência é que as coisas acabem dando certo. O peso é menor, então tudo fica muito mais fácil quando a gente está tranquilo consigo mesmo. E a seleção brasileira, ao contrário disso, está numa situação muito ruim, está com uma pressão muito grande, e todo mundo está cobrando a seleção brasileira com motivos, porque a seleção não está jogando bem. Teve aí 2 amistosos contra as seleções europeias, que foi uma grande ilusão, na minha opinião, acabou empatando com a Espanha e ganhando da Inglaterra. E depois desses amistosos, o povo já ficou meio iludido, achando que a seleção brasileira voltou a ser grande, mas não. A gente teve aí 2 aparições do Endrick, que jogou muito bem. O Endrick acabou marcando o gol nas 2 partidas. Se não fosse o Endrick, o Brasil tinha perdido da Espanha e empatado com a Inglaterra. Depois tivemos amistosos aí contra Estados Unidos, contra o México. O Brasil ganhou do México com mais o gol do Endrick, senão seria mais um empate, deixando a seleção mexicana empatar, então mostrando uma fragilidade gigantesca da defesa da seleção, que é o grande problema, na minha opinião, e empatando com os Estados Unidos. Aí, nesse caso não houve o gol do Endrick, mas mostra que a seleção brasileira é muito mais fraca do que as seleções aí brasileiras anteriores. Então a situação é completamente difícil, né? Igual eu falei no começo do vídeo, há 2 problemas na seleção. Primeiro, que a concorrência hoje é muito grande, isso lógico prejudica bastante a seleção, porque hoje ela não tem mais vida fácil que nem antes. Vamos ser bem claros, né? Apesar de eu ser muito saudosista, dar muito valor à geração anterior, né? Achar que a época do Pelé era fantástica, mas a concorrência naquela época era muito melhor, era muito menor. Então hoje a seleção brasileira tem uma vida muito mais difícil. E também a geração de hoje não é uma geração bacana. Vinícius Júnior, com todo o respeito, todo mundo, a geração aí da molecadinha, idolatra esse rapaz. Ele é um bom jogador, mas é um jogador que não tem a mesma raça de um jogador que nem Romário, que nem Edmundo, que nem Rivaldo, né? Tudo cai, tudo chora, tudo reclama, parece o Neymar. É a mesma geração, é o mesmo estilo do Neymar, é a mesma escola do Neymar. E o Neymar, né, faz uma falta, mostra que ele faz uma falta gigantesca, mas é um jogador também que não vai fazer tanta falta no futuro. A gente não vai lembrar tanto dele porque ele não foi um campeão pela seleção brasileira. Ele ganhou uma Copa das Confederações, que é um campeonato que nem existe mais. Então é uma situação muito difícil, você fica muito decepcionado com a seleção, e por isso que está cada vez mais difícil torcer para a seleção brasileira, porque a gente vê que até os próprios jogadores, né, os próprios jogadores não têm a mesma vontade de jogar
pela seleção brasileira, né? É uma situação muito difícil mesmo. A seleção brasileira, para mim, dificilmente vai voltar a ganhar uma Copa do Mundo, porque hoje a concorrência é muito grande. Nós vemos a Espanha, para mim, é uma favorita a ganhar a Eurocopa. Tudo bem que o jogo contra a Alemanha vai ser muito difícil, vai jogar contra a seleção anfitriã, que tem uma história lindíssima, então vai ser bem difícil. Mas eu acredito que a Espanha, sim, tem muita condição de ser campeã europeia. Então é uma seleção muito melhor que o Brasil. Nós vemos a Alemanha muito melhor que o Brasil. A seleção da Holanda hoje é melhor que o Brasil, a seleção portuguesa é melhor que o Brasil. Então o Brasil hoje, infelizmente, a gente pode colocar aí como oitava, nona, até décima força do futebol mundial, beleza? Então eu fiz um vídeo aí falando um pouquinho da minha opinião sobre a seleção brasileira, tá? Fazendo minha caminhada aqui pela cidade de Santos, uma cidade muito bonita e um dia muito bonito também. Então fiz um vídeo aí falando um pouco sobre a seleção brasileira, uma opinião muito sincera aí, talvez de muitos torcedores que pensam que nem eu, beleza? Até a próxima e valeu!